Boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui mais uma vez para essa aula da disciplina Propriedade Magnética de Materiais do Programa de Pós-Graduação em Física da Universidade Federal de Pernambuco. Hoje vamos, na aula 16, concluir o tema de condensação de Bose-Einstein de Magnus. Vários dos apresentados aqui na aula passada, e principalmente na aula de hoje, são meio sofisticados. E eu não espero que vocês entendam com detalhe, até porque para entender tem que fazer as contas. Mas é importante entender o espírito e o resultado final. Nós vamos, então, hoje mostrar que o estado formado num condensado de Magnus, ele é um estado coerente, que é um requisito para que nós tenhamos um verdadeiro condensado de Bose-Einstein. E vamos também calcular a função de onda do condensado e, como eu disse, os dois cálculos são meio sofisticados, eu não espero que vocês entendam com detalhe. Mas vamos rapidamente fazer uma pequena recapitulação do final da última aula. Nós vimos, então, que, já desde a semana passada, que quando um sistema de Magnus é sujeito a uma excitação por um campo de micro-ondas paralelo ao campo estático, o número de Magnus aumenta com a potência, e isso só ocorre quando a potência de micro-ondas, P é a potência de micro-ondas, quando a potência de micro-ondas é maior do que uma potência crítica. E chamamos crítica 1 porque, no caso do condensado, tem outra potência crítica. E quem estabiliza o número de Magnus é a interação de 4 Magnus. Então, essa expressão nós deduzimos na semana passada e também na última aula. Consideramos, então, que isso aqui é o número de Magnus com o vetor de onda K. Nós consideramos que nós temos R índice P estados de Magnus. Então, nós vamos ter um número total de Magnus no gás, que é N grande índice P, esse fator RP, e os outros fatores aqui nós simplesmente escrevemos como esse NH. O NH vem daqui de cima. O importante, então, é a dependência na potência. Temos a raiz quadrada, P menos PC1 sobre PC1. Quando P é maior do que PC1, nós temos, então, os Magnus excitados e que tem esse número de Magnus. E os Magnus são excitados com metade da frequência de bombeamento, porque é um processo de parallel pumping, e eles, então, através da interação de 4 Magnus, eles decaem e, gradualmente, eles vão tendendo para uma pequena região do espaço K, e quando o número de Magnus aqui é maior do que um certo número, eles, então, por um processo também não linear, excitam o Magnum que tem a menor frequência, a mínima frequência. Então, Magnus com a frequência mínima, no fundo do poço, eles são gerados coletivamente quando a densidade de Magnus excede um valor crítico. E o número dos Magnus com essa energia mínima também é calculado nas equações do parallel pumping e é dado, então, por essa expressão que nós escrevemos na última aula como sendo NH, que é aquele fator, NC, que é o número crítico, NR é o número de Magnus no reservatório, aqui é o número crítico.
Então, quando o número de magno no reservatório for maior do que o número crítico, nós vamos ter, então, o condensado. E o número de magnos atinge o número crítico quando a potência for igual ou acima de um outro valor crítico. PC2 é relacionado por PC1, aqui tem a densidade espectral e aqui também está incluído, nós temos incluído aqui a interação de 4 magnos. E o número de magnos no estado condensado, ele é, então, proporcional a P menos PC2, raiz quadrada, PC2 menos PC1. Fizemos, então, a comparação com o resultado experimental. As medidas experimentais dão esses pontos vermelhos. Essas medidas foram feitas num filme de Young e a intensidade do espalhamento brilhante é proporcional à raiz quadrada de P menos PC1 antes do valor crítico PC2, e quando a potência do micro-ondas atinge o valor PC2, nós temos, então, a transição de fase para o estado condensado. Então, o número de magno no estado condensado cresce rapidamente e vejam que ele vai tender a uma saturação. Vamos, daqui a pouco, obter a expressão para ele. Como nós terminamos a última aula, lembrando que a formação de um condensado de Bose-Einstein tem alguns requisitos. Um deles é a existência de uma transição clara para a fase de condensado, no qual o sistema será caracterizado por um parâmetro de ordem. Na fase condensada, o sistema deve apresentar coerência quântica. O número total de partículas no condensado deve ser próximo do número total de partículas. Na fase condensada, o sistema deve ter uma função de ordem. Então, até agora, nós apenas demonstramos que existe uma clara transição de fase para aquele estado. Nós precisamos demonstrar as outras 3 condições. Eu peço a vocês 1 minuto, por favor. Então, nós vamos, nos próximos 45 minutos, mostrar que esse sistema obedece a essas outras 3 condições e, portanto, nós temos uma condensação de magnos que é genuína. Primeiro, vamos mostrar que os estados no condensado são coerentes. E, ao fazer isso, nós vamos obter um resultado que vai nos permitir já satisfazer a outra condição. Os cálculos que levam a isso são cálculos que foram feitos a primeira vez em ótica quântica, mais ou menos em 1972, 73. Nessa época, o nosso atual professor Cid Araújo estava trabalhando experimental e teoricamente com a questão do bombeamento paralelo, e ele, então, usou o que tinha acabado de ser feito para ótica quântica na sua tese de doutorado para mostrar que o sistema de magnos excitado por paralelepípedo está num estado coerente, como nós abordamos na semana passada. Para isso, o que se faz? Considera-se o hamiltoniano tendo a parte diagonal, a interação entre magnos, o hamiltoniano de bombeamento, e esse HR é o hamiltoniano do reservatório térmico. É o reservatório térmico para o qual todas as partículas vão relaxar eventualmente. E esse hamiltoniano é um hamiltoniano de interação entre os spins e o reservatório térmico. Aí,
nós temos equações de movimento para os operadores de criação e aniquilação de magmas. Mas aí nós fazemos uma transformação para trabalhar com o que se chama a representação de estados coerentes. Nós trabalhamos numa outra representação, porque nós sabemos que os estados, que são os autoestados hamiltonianos, eles não são estados coerentes, eles são autoestados do número de ocupação. E, ao fazer isso, obtém-se uma equação de Langevin não linear. Equação de Langevin, algumas dezenas de anos. A partir dessa equação, obtém-se, então, uma densidade de probabilidade que é estocasticamente equivalente à equação Langevin. O que nos interessa é essa densidade de probabilidade. Nós falamos nessa grandeza quando apresentamos os estados coerentes há um mês e meio atrás e vimos que, para um estado coerente, a densidade de probabilidade é uma função de Poisson. Essa é uma característica dos estados coerentes. Tem uma densidade de probabilidade, que é uma função de Poisson centrada no valor médio de mágnos coerentes. Então, a partir desse tratamento, como eu falei, não vou entrar em detalhe, nós chegamos a uma equação para a densidade de probabilidade, P. Essa equação é esta equação complicada. Ela é uma equação diferencial, com derivadas parciais, derivada no tempo e derivada no espaço. Nós estamos considerando, já para simplificar, que nós temos apenas uma dimensão relevante, ou seja, estamos considerando que o sistema é uniforme nas direções Y e Z. E a partir, então, da representação do estado coerente, tem também uma derivada em relação à fase. Essa fase é a fase do estado coerente. Essa equação aparece em algumas situações na física e ela, como eu falei, ela está tratada nas referências que estão no livro e mais alguns artigos. Então, esse P é densidade de probabilidade. Vai ser importante vocês entenderem o resultado final, que é muito simples, e entenderem o significado dele, mas não se preocupem, nesse momento, com a dedução. Olha, esse T' é um tempo normalizado, porque a equação original é muito complicada, porque ela tem que envolver todos aqueles parâmetros. Então, nós normalizamos o tempo usando essas grandezas. MK0 média ao quadrado é o valor do número de mágnos no condensado ao quadrado. Eta-M é a taxa de relaxação. NH é aquele fator que eu mostrei no último slide. X, na verdade, não é a dimensão, não. X é proporcional à amplitude do estado coerente. Fiz uma confusãozinha. X é o AK, amplitude do estado coerente, também normalizado por essas variáveis. E esse A, que é o fator mais importante, ele envolve uma normalização, e ele é o número de magno no reservatório sobre o número crítico ao quadrado, menos 1. Então, nós só vamos estar no estado condensado quando o NR for maior que o número crítico. Isso aqui vai ser maior do que 1. E, a partir dessa expressão, nós podemos exprimir o parâmetro A em termos da potência.
de micro-ondas. Ele vai, então, com a potência de micro-ondas menos a potência crítica, e quando esse valor é maior do que zero, o A é maior do que zero. A potência também aparece aqui, mas, em geral, o P é muito maior do que o PC1, de modo que essa expressão vai simplificar. Então, o que nós precisamos é uma solução para esta equação em certas condições. Nós vamos considerar, por exemplo, estado estacionário. Nós vamos fazer dp dt' ser igual a zero. E nas condições de estado estacionário, é possível mostrar que P de x, o x, então, é a amplitude dos estados coerentes, né? O P de x, a densidade de probabilidade, é então dado por essa função exponencial, onde nós temos aqui no expoente esse parâmetro A, e o parâmetro A é proporcional a P menos PC2. É esse o resultado que é importante vocês, digamos assim, entenderem o significado dele, mesmo se não entenderem a dedução. Então, se A for igual a zero, está claro, se A for igual a zero, esse termo aqui é nulo, nós temos exponencial de menos 1/6 de x6, nós temos, então, uma função que não é uma gaussiana, mas é do tipo gaussiano. Ou seja, quando a potência de micro-ondas for exatamente igual à potência crítica, nós temos uma densidade de probabilidade que é tipo gaussiano. Agora, se A for igual a menos 1, portanto, menor do que a potência crítica, ele é uma gaussiana. Essa função daqui é uma gaussiana. E quando A for maior do que zero, então nós vamos ter a função de Poisson. Aqui tem duas figuras. A 80 igual a 80 e A igual a 250. E nós vemos que à medida que a potência de micro-ondas aumenta, o A aumenta e o estado se torna cada vez mais coerente. Uma função de Poisson bem estreita aqui. Um dos trabalhos de casa vai ser demonstrar para que valor de x isso aqui é máximo. E é fácil mostrar que x0 é a elevado a 1/4. Como x0 está relacionado com a amplitude dos estados, é possível, então, mostrar que a amplitude dos magnos coerentes é dado por essa expressão, que é a mesma expressão que nós tínhamos deduzido. Só que nós deduzimos essa expressão sem nos importar qual era a natureza do estado. Nós estamos, então, agora mostrando que o estado é coerente e o número de magnos no estado coerente é o mesmo número que obtivemos anteriormente. Então, resumindo, no bombeamento paralelo, esses magnos daqui são excitados. Agora, nessa região de vetor de onda de frequência, fazendo um cálculo numérico, é possível mostrar que existem da ordem de 10 elevado a 9 estados. Estados, não é estado ocupado, estados. Aqui tem da ordem de 10 elevado a 9, tudo é por volume, naturalmente, estados. Se a gente fizer agora um zoom dessa região, nós temos aqui uma função parabólica e nós demonstramos que o número de estados no condensado é 4,4 vezes 10 a 3. E isso aqui, então, é o número de estados que é ocupado pelos magnos quando eles se condensam.
e eles se condensam e têm uma função distribuição que em Kx e Kz, é essa função que tem a forma desse pico, uma função tipo Poisson, característica de estados coerentes. Nós temos condições agora de, ou seja, já demonstramos que os magnos naquele estado são coerentes. Nós precisamos agora comparar o número de magnos com o número de magnos no reservatório. Mostramos que para a potência maior do que PC2, os magnos estão em estados coerentes, e mostramos, tinha sido feito na aula anterior, que o número de magnos do condensado é pK0 vezes nk0. E nós tínhamos visto, também na aula passada, que o número total de magno no reservatório, NP, ele aumenta com a potência de uma forma que está aqui a variação de NP. E o número de magno no reservatório, 10 elevado a 9. Então, quando a potência chega em PC2, que para as condições do experimento que nós estamos estudando, é aproximadamente 2,8 watts, então o M0, que varia com a potência, ele tem, então, essa variação. Então, esse MP, calculamos anteriormente, ele varia com o PC1. Esse M0, a expressão que eu pus no slide anterior, ele varia dessa forma. Então, nós vemos aqui que, à medida que a potência aumenta, o número de magno no condensado se aproxima do número total de magno no reservatório. Ou seja, os magnos do reservatório, quase todos vão para o condensado à medida que a potência aumenta. Então, essa já é mais outra condição para que o sistema esteja num condensado de Bose-Einstein. Só falta uma condição, que é a função de onda. Todo condensado é caracterizado por uma função de onda que vai dar o parâmetro de ordem. Isso foi medido em 2009 pelo mesmo grupo de russos e alemães, usando espalhamento de luz. O filme de Egg está aqui, mas aí eles fizeram o seguinte: eles fizeram 2 tipos de excitação. Uma excitação com fio e uma excitação com microstrip, com uma certa largura. E jogam o laser na amostra, está aqui a amostra de Egg, vem a luz espalhada retroativamente, daqui vai para o interferômetro, e eles usam, então, resolução espacial para medir a intensidade do espalhamento de luz. E eles medem apenas a variação nessa direção que eu estou mostrando aqui. Essa daqui, Z. E eles medem, então, uma variação que está representada aqui por esses pontos e está aqui nessa figura colorida bonita, onde aqui tem a variação no tempo. Lembro que o pulso de excitação é um pulso da ordem de largura da ordem de 20 nanosegundos. Inicialmente, os magnos estão concentrados numa pequena região do espaço K, e a função de onda é pequena porque ela está muito espalhada. Mas, à medida que o tempo vai passando,
forma-se, então, o condensado. Aqui nós vemos bem que desde da ordem de 300 nanosegundos até 1 microsegundo, nós temos, então, a função de onda, que a intensidade de espalhamento de luz vai caindo exponencialmente, mas ela existe em toda essa região. Isso aqui, então, é uma medida da função de onda, isso aqui é uma representação gráfica. Quando esse artigo foi publicado, eu estava envolvido com esse problema e já estava pensando na questão da função de onda. Então, vou mostrar o raciocínio usado para calcular a função de onda e, novamente, vocês não se preocupem com as passagens intermediárias. Consideramos o meio hamiltoniano formado pelo hamiltoniano diagonal, o hamiltoniano de interação e o hamiltoniano de bombeamento. Está aqui o hamiltoniano diagonal, está aqui o hamiltoniano de bombeamento, aqui o hamiltoniano da interação de 4 mágnos. E nós vimos, na aula passada, que o hamiltoniano de bombeamento tem a forma do hamiltoniano de parallel pumping e que esta intensidade de bombeamento ela pode ser escrita em função da potência de micro-ondas e das potências críticas envolvidas, PC2 e PC1. Então, nós temos aqui a equação para o operador de criação e aniquilação de mágnetos. Então, nós escrevemos a equação de movimento usando o comutador com o hamiltoniano, ou seja, na representação de Heisenberg. Nós temos a derivada do operador de mágneto, aqui vem do termo diagonal e com a relaxação introduzida fenomenologicamente. Esse é o termo de bombeamento, esse é o termo de interação de 4 mágnetos, que nós já vimos tem um papel importantíssimo. Serviu para mostrar que satura o número de mágnetos no momento paralelo, serviu para mostrar que eles introduzem a interação entre os mágnetos e também a coerência. Então, a chave desse tratamento é exatamente a interação de 4 mágnetos. Ora, nós sabemos que a magnetização circularmente polarizada, de onda de spin, ela é proporcional ao módulo da amplitude do estado coerente. Nós já demonstramos que o estado é coerente. É a condição básica. Se é um estado coerente, se o condensado é um estado coerente, eu vou procurar, então, o que acontece com o alfa-K. E já que eu espero uma função de onda proporcional à magnetização, eu vou, então, supor que a função de onda procurada pode ser expandida na transformada de Fourier, onde alfa-K são as amplitudes dos estados coerentes. Ou seja, eu quero obter uma equação para a função de onda, a partir dessa equação. E eu sei que alfa-K vem do alto estado do operador CK. Certo? Nós também vamos querer que o número total de mágnetos seja o número do condensado. Então, veja, se eu fizer a integral da função de onda no volume, isto aqui vai dar somatório em MK, porque alfa-K estrela é o MK. Então, essa integral é o somatório de MK e eu sei que o somatório de MK
é o número de mágnons no condensado, que eu chamei de N0. Então, nós vamos escrever, novamente, está aqui a função de onda, agora nós vamos escrever ela na forma eu sei que os estados ficam concentrados em torno de K0. K0 é o vetor de onda do mínimo de frequência. E eu tenho K e menos K. Com esse K e menos K, eu então obtive esse cosseno de K0K. E a função de onda é o que eu quero calcular. Então, usando essas relações, nós vamos então querer tratar com esses termos para obter uma equação para esse φ0. Então, eu preciso tratar os termos de 4 mágnons, que vão envolver aqueles produtos. Então, nós vamos fazer, para poder fazer o cálculo, nós vamos ter que fazer aproximações. Então, nós vamos considerar que os estados de mágnons estão nas vizinhanças de K0, que tem frequência ω0, e, portanto, eu vou poder escrever a relação de dispersão, ωk, como sendo ω0, mais lambda x, kx ao quadrado, mais lambda z, kz ao quadrado, onde x e z são as coordenadas no plano do filme. Nós só estamos citando magno no plano do filme. Então, só tem componente kx e kz. E a expansão série de Taylor simples, lambda x é simplesmente dado pela derivada segunda da frequência, calculada em K0, e lambda z, dado pela derivada segunda em relação a Kz, calculada em K0. Então, naquele termo de interação de 4 mágnons, nós vamos considerar que ômega K0 mais ΔK, mais ômega K0 menos ΔK, é 2 ômega K. Certo? E aí é possível mostrar que daquela equação para C, nós podemos obter, então, uma equação para a função de onda. I dφ0 dt menos I eta m, a componente, veja, esse φ0 é o φ0 do slide anterior, que eu já defini com a... Deixa eu voltar aqui, ó. Eu já tirei a dependência rápida dele. Tirei a dependência rápida. Então, a frequência ω0 desapareceu. E nas expansões com o K, vão aparecer, então, esses termos. Lambda x, d2 φ0 dx2, menos lambda z, d2 φ0 dz2, e o termo de interação vai dar, então, nós tínhamos 3 operadores C, nós vamos ter, então, o módulo de φ0 ao quadrado vezes φ0. E o termo de bombeamento, onde tinha C estrela, vai dar H-ρ efetivo φ0 estrela, veio do C estrela. Então, a transformação daquela equação para essa é fácil fazer, você não precisa se preocupar com ela, está feita na referência que eu vou mostrar. Mas essa equação é conhecida, ela é a equação de Gross-Pitaevsky, que foi deduzida a primeira vez para um condensado de Bose-Einstein de um gás atômico. E ela também aparece em várias outras aplicações. Meios não lineares ópticos apresentam, podem ter excitação, que são dissônitos, e quem descreve
o sólido é também uma equação de Grosspitaevski, essa daqui. Então, essa é a nossa equação. Nós vamos, então, resolvê-la, considerando o estado estacionário, dφ0 dt igual a zero, e considerando que nós só temos variação ao longo de z. Vamos considerar uma fita comprida, e vamos considerar, então, que ela é muito longa, de modo que a direção x ela não varia ao longo da direção x, para poder comparar com os experimentos que eu mostrei. Então, daqui nós chegamos a uma solução, e a solução vai... Aliás, ainda não fiz, não. Nós vamos simplesmente agora... Lembra que eu normalizei a função com o número de Magnus. N0 é o número de Magnus condensado, é dado por isso, mas eu vou escrever, então, a função de onda dependendo apenas da coordenada z. Eu considero o regime estacionário, considero que não varia ao longo de x, e aí essa equação daqui não vai ter esse termo, não vai ter esse termo, só vai sobrar o termo que varia com z, e nós temos, então, esta forma simples. Lambda z, d2, psi, dz2, o último termo vai dar isso aqui, b, que se módulo ao quadrado, que sim. Então, aquela equação de Grosspitaevski se reduz a uma equação diferencial, linear, linear não linear, é uma equação diferencial não linear, e que esse parâmetro b veio lá do último termo da equação, ele varia com a raiz quadrada da potência de micro-ondas. Essa equação pode ser resolvida em casos limite, analiticamente, mas ela é muito fácil de resolver numericamente. E o que nós fizemos foi resolver numericamente. Consideramos, então, essa situação experimental, que nós temos aqui um fio, consideramos um fio porque é muito fácil calcular o campo de micro-ondas produzido por um fio aqui nessa fita. Esse campo cai dessa maneira. Isso aqui é um gráfico do campo de micro-ondas sobre o valor máximo, variando ao longo de z. O campo de micro-ondas produzido por um fio, com uma certa distância do fio mediano. Então, essa é a forma de variação do campo. Ora, se o campo varia-se no espaço, a potência de micro-ondas também varia. Então, a potência de micro-ondas tem uma variação que não dá para ser expresso... aliás, dá para ser expresso por uma expressão analítica relativamente simples, mas aí essa função vai ficar complicada e a gente não consegue resolver isso aqui analiticamente, mas podemos resolver numericamente sem dificuldade. Novamente, aqui tem o campo magnético calculado por um fio, e aqui a potência. A potência vai com o quadrado do campo. E, a partir disso, nós integramos numericamente a equação de Grosspitaevski somente com a variação z. E aqui está o resultado da integração numérica. Isso aqui, então, é a função de onda. Para uma potência de micro-ondas de 1 watt, nós temos, então, uma função de onda estreitinha. Por uma potência de 6 watts, a função de onda é mais larga, e eu posso fazer um gráfico, então, da largura da função de onda
em função da potência de micro-ondas. Esse é o resultado do cálculo numérico, e eu acho que eu esqueci de botar aqui essa medida que eles fizeram experimentalmente. Aqui é só o resultado teórico. Concluindo essa parte, mas não é concluindo a aula. O modelo teórico para a dinâmica de magma interagentes em filme de Higgs, excitado por micro-ondas, confirma a formação do condensado de Bose-Einstein de magma nos experimentos de Demócrito-Ferrol. Por quê? Ou seja, confirma que é um Beck, que há uma transição de fase caracterizando a entrada no condensado e com o estabelecimento da coerência. E que tem um parâmetro de ordem, M, que vai com 1/4, P menos PC2 elevado a 1/4. Por que elevado a 1/4? Porque a magnetização, porque eu acabei de mostrar que a função de onda vai com a raiz quadrada dessa diferença. E o M, então, vai com a diferença elevada a 1/4. Mostramos que o número de magma condensado M0 se aproxima do número total de magma no sistema e explica dados experimentais com espalhamento brilhante de luz e com emissão de micro-ondas com valores constantes para todos os parâmetros do material e de ajuste. Esse capítulo do livro e essas aulas aqui são resultado de trabalhos que eu publiquei numa época que eu não tinha estudante. Eu vou deixar as 4 referências aqui. Eu vou mandar para vocês. Não é para fazer propaganda dos meus trabalhos, não, mas é que, eventualmente, algum de vocês estiver interessado. Muitas das contas que eu apresentei aqui estão feitas lá com detalhe. A última foi exatamente da função de onda do condensado de Magnus, que foi publicado pouco depois do trabalho experimental, que foi do final de 2009. O 8º trabalho, para a próxima quarta-feira, tem as 4 questões que estão nesse capítulo do livro. As 2 primeiras são bem simples, as outras 2 também. Mas, como eu disse, vai ser importante vocês entenderem aquela expressão da densidade de probabilidade, e aí vai ser fácil vocês calcularem o máximo e calcular isso aqui. E a última também é uma aplicação numérica. As questões são simples, mas elas vão servir para verificar se os que estão fazendo o trabalho compreenderam os resultados mais globais do que nós apresentamos. Terminamos, então, esse tópico, que é um tópico, como eu falei, bem específico, e que resolvi apresentar porque condensação de Bose-Einstein não é ensinada em muitos cursos. É um fenômeno importante, mas é um fenômeno que ocorre em poucos sistemas e, portanto, o interesse é relativamente limitado. Mas nós vamos, em mais 40 minutos de aula, eu vou ter que terminar a aula exatamente às 15h30, 15h35 no máximo. Nós vamos apresentar a introdução para a espintrônica. Nós vamos ter 4 aulas sobre espintrônica, que são as 4 aulas das próximas 2 semanas. Vamos cobrir todo o capítulo 8 do livro, mas antes de entrar no capítulo 8 do livro, eu vou então fazer uma
introdução à espintrônica, de uma forma que não está no livro, e que eu tenho apresentado em palestras, e também fazer uma recordação de conceitos de física do estado sólido, física de semicondutores, que vocês estudaram alguma hora do curso de graduação. Para que, na segunda-feira da próxima semana, a gente entre direto no tópico de corrente de spin, que nós vamos tratar de maneira formal. E para entender isso bem, acho que é importante nós recordarmos tópicos de física do estado sólido. Mas antes, uma introdução genérica. A espintrônica é a área da física e da tecnologia que faz uso do spin do elétron para novas funcionalidades. O spin do elétron passa a ter um comportamento importante. Então, as pessoas perguntam, mas por que na eletrônica convencional o spin dos elétrons não é importante? Porque na eletrônica convencional, os materiais usados têm uma dimensão, ou têm dimensões maiores do que o livre caminho médio. Então, o elétron, ao se movimentar no material, ele sofre colisões e, nas colisões, ele perde informação do seu spin. Então, o spin do elétron aqui não tem nada a ver com o spin do elétron aqui e, portanto, o spin do elétron não tem papel na eletrônica convencional. Se nós trabalhamos com filmes, nanoestruturas ou multicamadas magnéticas que tenham espessuras de alguns nanômetros, então, um elétron passando através dessa multicamada, ele não vai sofrer colisões no interior da camada. Ele vai sofrer colisões na interface. Mas, enquanto estiver se movimentando no interior de uma camada, o spin dele é preservado. E se o spin é preservado, ele pode ter o seu transporte controlado pelo spin. Então, essa é uma característica da espintrônica. O transporte do elétron, de alguma forma, é controlado pelo seu spin, sobre o qual podemos agir de diversas formas diferentes. Nós vamos mostrar, nas próximas 2 semanas, que nós podemos alterar o estado de spin usando corrente elétrica, usando o gradiente térmico, naturalmente usando o campo magnético, assim por diante. E eu lembro, então, um resultado que foi muito importante para o começo da espintrônica. Foi um resultado publicado por Peter Griber, o alemão que ganhou o Prêmio Nobel pela espintrônica, em 1986. Griber fez experimento de espalhamento de luz por magnos térmicos em tricamadas, tendo 2 camadas magnéticas de permalói e uma camada não magnética de paládio ou de cromo. E o que Greenberg fez foi medir as frequências de mágnos, são esses piquinhos aqui, são mágnos térmicos, estão lá a temperatura ambiente, e ele variou a espessura da camada não magnética. Aqui está de paládio. 0 angstrom, 4 angstrom, 8 angstrom. À medida que varia o espaçamento, as frequências mudam e elas até trocam de posição. Essas 2 frequências são as frequências dos modos ópticos e acústicos. E as frequências do modo óptico e acústico dependem da interação entre as camadas. O que Greenberg mostrou é que existe uma interação entre as magnetizações, entre os spins das 2 camadas magnéticas, e ela é mediada
pela camada não magnética. Então, ela depende pelos elétrons na camada não magnética. Ela depende da espessura da camada não magnética, como está claro aqui. Foi esse experimento que estimulou FERT a dar esse problema para o nosso colega Mário Baibes. Ele falou, tem coisa interessante aí, Mário. Faça uma multicamada com uma espessura da camada não magnética, tal que as camadas magnéticas estejam alinhadas antiferromagneticamente. Para certas espessuras da camada não magnética, o alinhamento é antiferromagnético. Aí eles mediram a resistência nessa situação e variaram o campo aplicado no plano. E à medida que o campo aplicado no plano vai aumentando, a resistência vai diminuindo, até que ela para de diminuir. Ela para de diminuir quando o alinhamento fica completamente paralelo. Porque quando o campo magnético é aplicado numa direção, o sistema inicialmente fica no que a gente chama estado flopado, e gradualmente elas vão mudando a orientação até que elas ficam paralelas na direção do campo. Quando elas ficam paralelas, a resistência não varia mais. Então, essa variação aqui é devida ao fato de que a direção da magnetização está variando. Mas o importante, que vocês veem aqui, é que aqui o máximo está em 1. E esse platô aqui está em 0,55. Ou seja, a resistência variou de quase 50%. Por isso eles chamaram magnetorresistência gigante. Gigante porque a magnetorresistência de um fio de ferro é menos de 1%. A magnetorresistência é importante, é uma grandeza importante de se medir, e qualquer filme ferromagnético tem uma resistência que varia com o campo magnético, chama magnetorresistência. Mas a variação de 50% é gigante. E como eu já mostrei a vocês, acho que eu mostrei a vocês na primeira aula, mas eu tenho dado tantas palestras sobre isso aqui que eu já não sei se eu mostrei para vocês depois disso. O fato da resistência de uma camadinha de cobre depender das orientações da magnetização numa camada sensora, isso é tão sensível que é possível fazer um sensor de leitura de direção de magnetização. E um sensor de magnetização, ele é sensível a campo magnético. Enquanto que a gravação tradicional usava cabeça de leitura de efeito Faraday. Mas o efeito Faraday depende de fluxo magnético e não de campo magnético. Então, a introdução da cabeça de leitura de magnetorresistência, de magnetorresistência gigante, possibilitou um aumento grande na densidade diária de bit para a gravação magnética, aumentando continuamente com o tempo, porque foi possível melhorar a tecnologia e fazer cabeças cada vez menores. Os nossos computadores que têm disco rígido atualmente não, já há 20 anos, usam a cabeça de leitura de spintrônica. Essa descoberta foi revolucionária para a gravação magnética, para os computadores. E, por conta disso, Fert e Grimberg ganharam o Prêmio Nobel em 2007. A área de spintrônica, a partir de 1990, passou a atrair muitos pesquisadores,
Nós aqui, no Departamento de Física, começamos a trabalhar nessa área em 1991. O trabalho do Mário ficou famoso, nós assistimos palestra dele em Caxambu, cheio de gente, né? O trabalho dele ganhou uma repercussão muito grande, tem milhares de citações, e nós começamos, então, aqui no Departamento de Física, a trabalhar com filmes finos, fazendo ressonância ferromagnética, depois com filmes em contato com camadas antiferromagnéticas, que é o fenômeno de exchange bias. Trabalhamos com camadas interagentes. Quando eu digo que trabalhamos, isso aqui, dezenas de grupos, centenas de grupos, todo mundo fez isso. Isso aqui não é a nossa rota, não, é a rota do mundo, mas nós fomos acompanhando essa rota. Praticamente só não trabalhamos com tunelamento magnético, porque não conseguimos nunca fazer um filme metálico ferromagnético e colocar em cima uma camadinha de isolante que não tivesse furo. A gente, quando faz deposição por sputtering, é difícil fazer uma camada isolante que não tenha furo. Uma camada muito fina. E se ela tem furo, a gente não tem tunelamento magnético. Trabalhamos com esses tópicos e as novas áreas da espintrônica, a partir dos anos 2000, portanto, nos últimos 20 anos, nós vamos tratar aqui nas próximas semanas. Vamos introduzir formalmente o que é corrente de spin. Nós vamos também tratar de torque de spin transferido, que é esse tópico daqui. Vamos apresentar o fenômeno de spin pumping, o de spin Hall, efeito spin Seebeck. Vamos, então, cobrir vários tópicos dessas novas áreas. Não vamos tratar dos dois últimos, porque já são específicos e não vamos ter tempo para isso. Esses três últimos tópicos estão aí nas novas fronteiras da espintrônica, tem resultados o tempo todo nas melhores revistas sobre esses três últimos tópicos. Aqui nós podemos botar um nome mais geral, materiais quânticos, não apenas materiais 2D, mas materiais quânticos, que é uma classe maior de materiais que está sendo muito investigada. E para fazer a introdução a esse tópico, vamos considerar, então, as correntes que nós vamos tratar na próxima semana. Se nós tivermos elétrons, aqui eu estou desenhando os elétrons no interior de uma camada nanométrica, que não tem colisões. Por isso eu estou desenhando os elétrons sem colisões, eles estão se movimentando na mesma direção. Mas tem elétron com spin para baixo e elétron com spin para cima. Isso aqui é o que a gente chama de corrente de carga, porque nós temos um transporte líquido de carga, mas não temos transporte de spin, porque num material metálico, sem nenhum tratamento, o número de elétrons com spin para cima é o mesmo número de elétrons com spin para baixo. Se nós tivermos agora mais elétrons com spin para cima do que para baixo, veja que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elétrons com spin para cima e 3 para baixo. Isso chama-se corrente polarizada de spin. Antes de se trabalhar com corrente de spin, trabalhava-se, eu vou mostrar isso na próxima semana, com corrente polarizada de spin, que é fácil fazer. Aliás, é fácil também fazer uma corrente de spin, mas tudo é fácil depois que a gente sabe. Antes da gente saber, tudo é meio misterioso, né?
Uma corrente pura de spin é uma corrente no qual elétrons com spins opostos se movimentam em sentidos opostos, que é o que eu estou mostrando aqui. Nessa situação, o transporte de carga é nulo, porque eu tenho 4 elétrons para um lado e 4 para o outro. Mas o transporte de spin é 8. Eu tenho 8 spins se movimentando para lá ou para cá. Por quê? Porque um spin se movimentando para a direita é equivalente a um spin para cima se movimentando para a direita é equivalente a um spin para baixo se movimentando para a esquerda. Analogia com o semicondutor, que nós temos elétrons e buracos. Um buraco se movimentando no sentido oposto a um elétron é como se eu tivesse 2 elétrons se movimentando nessa direção. Nós vamos, então, tratar com detalhe usando mecânica quântica, usando o que nós sabemos, esses tipos de corrente de spin. E para fazer isso, a partir da semana que vem, vamos ter que fazer uma recordação, como eu falei, de estado sólido da graduação. Os elétrons, que nós vamos passar a tratar, têm uma distribuição estatística numa temperatura T, que é dada pela distribuição de Fermi-Dirac. A distribuição de Fermi-Dirac é 1 sobre E elevado a epsilon, vou tratar a energia como por epsilon. Ora eu vou chamar por epsilon, ora eu vou chamar de E. Menos mi índice C sobre KBT mais 1. Mi índice C é o potencial químico ou eletroquímico. Ele é fundamental nos férmions, nas partículas de Fermi-Dirac. Nós mostramos na última aula que para bósons o potencial químico só tem papel quando o número de bósons é constante. Quando eu tenho o número de bósons fixo no reservatório, eu tenho que introduzir o potencial químico. Mas para férmions ele é absolutamente essencial. Vamos ver daqui a pouquinho. Essa função, então, é a probabilidade de um certo estado quântico com energia E estar ocupado numa temperatura T. Aqui é a função de Fermi-Dirac. Em T igual a 0, ela é um degrau, assim. Estou botando no eixo vertical a energia. E estou botando no eixo horizontal a probabilidade de encontrar elétron no estado. E o que isso aqui diz é o seguinte: se a energia for menor do que a energia de Fermi, que em T igual a 0 é a mesma coisa que o potencial químico, a energia de Fermi coincide com o potencial químico em T igual a 0. Para T maior do que 0, eles não são exatamente a mesma coisa, mas vão ser sempre meio parecidos. Para energia, para elétrons, aliás, para estados com energia menor que a energia de Fermi, a probabilidade do estado ocupado é 1. E para energia maior do que a energia de Fermi, a probabilidade do estado estar ocupado é 0. E por isso é que eu disse que, na função de Fermi-Dirac, essa grandeza sempre tem que estar aqui. À medida que a temperatura aumenta, por exemplo, aumentamos um pouquinho, T1, a função de Fermi-Dirac passa a ter esse comportamento, o que mostra que nós podemos ter estados ocupados acima da energia de Fermi e vamos ter estados desocupados abaixo da energia de Fermi.
E quando isto aqui entra na banda de valência de um semicondutor, nós vamos ter, então, buracos no semicondutor. E à medida que a temperatura aumenta, esse achatamento aumenta mais ainda. Então, como eu disse, em T igual a zero, a potencial química é igual à energia de ferro. Todos os estados com energia menor que F estão ocupados, em T igual a zero, e todos os estados com energia maior que F estão vazios, como está representado aqui. Bem, então nós precisamos agora saber que estados são esses. Já sabemos, então, a probabilidade do estado ocupado. E quais são os estados? Nós vamos trabalhar aqui com sistemas simples, elétrons livres. Em metais, os elétrons livres são os elétrons que estão na banda de condução. Como eles estão próximos do mínimo da banda de condução, aliás, eles estão numa banda meio ocupada. No semicondutor, que eles estão próximos do mínimo. No metal, eles estão na banda meio ocupada. Mas nós fazemos uma aproximação de uma banda parabólica. Banda parabólica é aquela em que a energia varia com o quadrado do número de onda. E a energia é dada, então, por essa expressão. Isso aqui vem da energia potencial dos elétrons livres. Então, é H cortado ao quadrado sobre 2M, Kx ao quadrado, mais Ky ao quadrado, mais Kz ao quadrado. E está aqui, novamente, a função. Só que, para uma amostra finita, com dimensões L, 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 um cubo, os elétrons só podem assumir o vetor de onda dos elétrons só pode ter coordenadas discretas, dadas, então, por um múltiplo de 2π sobre L para Kx, Ky e Kz. E, portanto, os estados são discretos. E como os elétrons são férmios, e cada estado só vão poder ter dois elétrons, um com spin para cima e outro com spin para baixo. Em T igual a zero, eles vão vão ocupar todos os estados até chegar na energia de ferro. Então, existem dois estados disponíveis, porque são dois estados de spin nesse volume, e com isso eu posso calcular a densidade de estados. Novamente, está aqui a energia. Está aqui o espaço de vetor de onda, a superfície que tem uma superfície esférica vai ter uma energia constante, porque numa esfera, Kx ao quadrado mais Ky ao quadrado mais Kz ao quadrado é constante. Então, a superfície de energia constante são esferas, com raio K de epsilon. Nós queremos calcular, então, o número de estados que tem num volume elementar. Então, a densidade de estados, que eu vou representar por N, também podemos representar por D maiúsculo. Autores diferentes usam D ou N, e o mesmo autor pode usar as duas letras. Por exemplo, no livro de estado sólido que eu tenho, eu uso D maiúsculo. Mas nesse livro de magnônica eu resolvi usar N, porque a maioria dos autores de magnônica usa N maiúsculo. Então, a definição formal desse dado estado é essa: volume vezes a densidade de estado da energia E, vezes dE é o número de estados disponíveis com energia na faixa epsilon e epsilon mais dE.
Como a energia é constante para uma esfera epsilon, o que nós vamos fazer? Vamos, então, considerar uma outra esfera com raio epsilon mais d epsilon e calcular o volume entre as duas. Então, consideramos duas esferas, uma de raio k epsilon, outra de raio k epsilon mais d epsilon. E o volume entre as duas esferas é dado por isso daqui. Esse é o volume entre as duas esferas. 4π kf ao quadrado dk, certo? E do slide anterior, nós temos o número de estados por volume e temos o 2 do spin aqui. Então, daqui nós podemos relacionar o K com o epsilon, da expressão que eu tinha no slide anterior, antes de separar as coordenadas. E, portanto, nós podemos obter uma expressão para a densidade de estados, que é 1 sobre 2π ao quadrado, 2m sobre h cortado ao quadrado, elevado a 3 meios, epsilon elevado ao meio, ou seja, a densidade de estado varia com a raiz quadrada da energia. Como eu falei, também é representado por d de epsilon ou por d de E, se a energia é epsilon ou E. Então, agora nós vamos fazer um gráfico da densidade de estados em função da energia. E a densidade de estado em função da energia, aliás, a energia em função da densidade de estado é uma função parabólica. Certo? Se nós elevarmos ao quadrado aqui, nós vemos que a energia vai com o quadrado de m. Por conta, naturalmente, da energia parabólica que nós consideramos. Vamos considerar que nós temos M0 elétrons por unidade de volume na banda. Então, em T igual a zero, a função de Fermi-Dirac é 1 entre 0 e F. Então, a probabilidade de ocupação é 1. Então, em T igual a zero é a integral de 0 até F de N de E, dE vai ser M0. Função de Fermi-Dirac é 1 a 0, então é um resultado simples. Com isso, eu consigo relacionar a energia de Fermi com o número de Magnus. E eu posso também representar isso aqui eu já tinha independente, né? O vetor de onda de Fermi está relacionado, então, com a raiz quadrada da energia de Fermi, dado por essa expressão. Essa expressão aqui me mostra que a energia de Fermi vai depender aí do número de Magnus que nós temos, de Magnus de elétron que nós temos na banda. Então, na aproximação de elétrons livres, nós temos ali a superfície de Fermi, que é uma esfera. No material real, a superfície de Fermi não é uma esfera bonitinha como essa, porque a função de a energia não é dada por uma função parabólica. Ela varia, a direção dela varia com a direção. A variação dela muda com Kx caseiro, mas, de qualquer maneira, nós vamos ter uma coisa assim, né, um volume. No caso do cobre FCC, a superfície de Fermi é essa coisa que está aqui desenhada. O Caio, que está assistindo aí, já fez um desenho mais bonito, mas eu não usei aqui. Toda a região do espaço de vetor de onda no interior dessa superfície de Fermi está na primeira zona de Brillouin, que é definida
né, com os vetores unitários da rede recíproca. Então, esses aqui são conceitos básicos lá de física do estado sólido, que era importante, mas vamos adiantar um pouquinho mais. Vamos obter uma expressão para corrente. Vamos considerar que nós estamos numa temperatura finita. Agora, a função de Fermi-Dirac tem aquele formato. Quando eu multiplico a função de Fermi-Dirac pela densidade de estados e considero a diferença da energia, eu tenho dN, que é o número de elétrons. Agora é o número de elétrons, não é o número de estados, é o número de elétrons ocupados numa temperatura qualquer, onde a temperatura está aqui na função de Fermi-Dirac. Aqui é a função de Fermi-Dirac e o potencial químico. Estamos considerando a densidade de estados para a banda parabólica, então nós temos que o número total de elétrons ou de partículas por volume vai ser integral de menos infinito até infinito. Porque numa temperatura finita, eu vou ter elétrons com energia lá em cima. Então, o número de elétrons por unidade de volume vai ser a densidade de estado, integral da densidade de estados, a função de Fermi-Dirac, a diferencial da energia. Nós vamos ter que usar isso para fazer cálculos. E, a partir desse resultado, eu posso, então, obter um resultado importante, que vai ser importante para nós, que é o seguinte: se houver uma variação na densidade de estados, numa temperatura fixa, o potencial químico varia. Então, é fácil mostrar. Esse vai ser a primeira questão da próxima lista. É fácil. Daqui para cá é fácil ver, passando por isso aqui, que diferencial do potencial químico é o incremento do número de partículas dividido pela densidade de estados na energia de Fermi. Vamos usar esse resultado depois. Agora vamos calcular a corrente elétrica. Então, nós temos elétrons com momento P. Se nós aplicarmos um campo elétrico, o campo elétrico vai exercer sobre o elétron uma força. Eu vou considerar que estamos aplicando um campo elétrico, o desenho vai aparecer ali na frente. Está aqui. Estamos aplicando um campo elétrico na direção menos x. Então, a componente x é menos E. E F, a componente x da força vai ser, então, carga do elétron e módulo vezes o campo elétrico. Então, se nós levamos então, essa força para a lei de Newton, nós calculamos e usamos que P é H cortado K, nós calculamos o incremento do número de onda no intervalo de tempo ΔT. Então, quando nós aplicamos um campo elétrico, os estados ocupados que, sem campo elétrico, eles estavam ocupando uma esfera centrada na origem, e, portanto, para cada estado com K positivo, tinha um estado ocupado, tinha um estado com K negativo ocupado. A corrente era nula. Certo? Se eu tiver cada estado, para cada K, um estado ocupado aqui e um lá, a corrente é nula. Mas quando o campo elétrico é aplicado, a esfera de Fermi se desloca. Ela se desloca e ela estaciona em ΔT, onde ΔT é o tempo de colisão. Como ΔKx é ΔP e P é massa vezes velocidade, eu obtenho uma expressão para velocidade deriva
no estado estacionário. Vx é carga vezes campo elétrico, tal, sobre a massa efetiva. Levamos, então, essa velocidade para a expressão da densidade de corrente. A densidade de corrente é a densidade de carga vezes a velocidade. A densidade de carga é a carga vezes a densidade de elétrons, que é M. Então, Jx vai ser menos N, E ao quadrado, tal, campo elétrico dividido pela massa. Isso aqui, então, vai dar... Veja que o campo está na direção X, então agora eu escrevi como é X. E, portanto, a corrente, que a gente chama de deriva em português, em inglês é drift, a corrente de deriva tem a mesma direção, o mesmo sentido do campo elétrico. Mesmo para elétrico negativo. E, naturalmente, isso vale para buracos que são positivos. Onde sigma é a condutividade. Basta pegar isso aqui e dividir pela... Basta extrair o campo elétrico daqui, eu tenho a condutividade, N, E ao quadrado, tal, sobre M, massa efetiva. Esse quadrado está faltando na condutividade no meu livro, no capítulo 8. Logo no começo, faltou o quadrado. Simplesmente eu não digitei o 2. E agora já tenho 3/4 de uma página de uma errata que eu vou mandar para a Springer, para eles publicarem uma errata. E eu já pedi a vocês, toda vez que alguém desconfiar de um erro no livro, por favor, me informe. Vários de vocês têm feito isso, eu agradeço muito. Matheus Sarmento, que está aqui, tem feito isso. Xerdi também fez. Eudes também. Toda vez que vocês desconfiarem que tem um erro, manda notícia para mim, eu vou verificar. Às vezes não é erro, mas às vezes é. Eu já tenho 3/4 de uma página de correção. Então, esse erro daqui, faltou o quadrado lá. E, naturalmente, é isso que dá a lei de Ohm. A resistência, a tensão, que é a integral do campo elétrico, é a resistência vezes a corrente elétrica. Só para terminar, isso aqui é um slide de nosso colega Roberto Soares. Por que os elétrons fluem? Eu acabei de mostrar uma razão. Os elétrons fluem porque, quando eu aplico um campo elétrico, o campo elétrico tem uma força sobre os elétrons e eles movimentam. Mas tem outra maneira de ver isso, outra visão. Quando uma bateria é conectada por 2 contactos e cria uma diferença de potencial entre 2 terminais, o que ele faz é abaixar todas as energias no potencial positivo, por um valor que é EV. E se toda a energia abaixa de EV, o potencial químico abaixa também de EV. Então, nós temos aqui, ainda sem diferença potencial aplicada. Ou não? Não, agora. Aplicamos a diferença potencial. Então, o potencial químico dos elétrons nesse lado diminui. Então, nós temos os elétrons nessa fonte com potencial químico μ1. Aqui, com potencial químico μ2. E uma boa analogia disso aqui, na hora que a gente faz a ligação, se eu tiver 2 tanques de água, um
preenchido até esse nível, outro preenchido desse nível. E se nós ligamos os dois, então nós vamos ter um fluxo de água desse tanque para esse. O fato de Mi2 ser diferente de Mi1 vai fazer com que os elétrons fluam daqui para cá. Então, essa outra visão para explicar por que os elétrons fluem quando a gente aplica uma diferença de potencial. Aplicar uma diferença de potencial é a mesma coisa que aplicar um campo elétrico. Vou ficando por aqui. Nós vamos, então, na segunda-feira. Eu queria ter ido um pouco mais, mas não fui. Eu vou concluir essa revisão na segunda-feira, tratando do momento de difusão. Não, deixa eu só adiantar um pouquinho. Momento de... Não vou adiantar, não. Eu vou deixar para a próxima aula. Vamos voltar, então, a esse tópico de difusão, porque é melhor a gente fazer isso mais descansado. Na segunda-feira, na próxima semana, às 16 horas.